Eu conheci o Cool Kid. Sim, gente, isso mesmo. Eu conheci o Cool Kid. Na verdade, eu nem sei se eu conheci o Cool Kid, gente. Ou foi realmente o Cool Kid, ou foi uma conta falsa. E mesmo sendo uma conta falsa, ou realmente o Cool Kid, mano, eu tenho muito medo dele. Do Cool Kid, né, gente? E eu tenho também muito medo dessa história. Então, gente, antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe joinha. E também comentem uma história para eu contar para vocês aqui no canal, né, gente? Comentem bastante aí uma história que aconteceram com vocês para eu contar aqui no canal, tá? E se inscreva no canal se vocês quiserem isso, tá, gente? Então vamos continuar. Como eu disse antes para vocês, eu conheci o Cool Kid ou foi só uma conta falsa se passando pelo Cool Kid, que é realmente o mais provável. Mas mesmo assim, eu não durmo direito com isso, gente, com essa história, gente. Ainda mais que eu tenho que agora que eu tô gravando o vídeo, é meu primeiro dia de aula de manhã, gente. E sim, então eu preciso dormir direito, né, pra acordar cedo, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Só que o problema é que eu tô tendo muito pesadelos com isso. E tô pensando bastante sobre isso. Então eu preciso que vocês falem sua opinião e falar uma história pra eu contar pra vocês, como eu já disse antes, né, gente? Então, continuando, vou contar a história pra vocês, tá? Então, eu estava em um jogo que o nome dele era Elevador Insano, gente. Ele é bem famoso no Roblox, então você provavelmente já jogou, né? Então eu estava lá jogando, né? Porque quando eu tô entediada, sem fazer vídeo, sem nada, eu sempre fico jogando jogos aleatórios no Roblox. E hoje não, gente. Naquele dia que eu conheci literalmente o Cool Kid, era na hora de eu não fazer vídeo, né, gente? Porque eu já tinha postado uns videozinhos lá legal. Então eu tava livre no tédio. Daí, como sempre, como eu já disse antes, eu fui jogar jogos. E lá foi a vez que eu conheci o Cool Kid. Foi a vez de eu entrar no elevador insano, gente. E no elevador insano, eu ficava jogando normalmente. Fiquei um pouquinho de raiva porque eu comprei uma mola e não veio pra mim. Era golpe, mas não tem problema, gente. Porque eu não comprei com Robux, gente. Eu só comprei com o dinheirinho lá do jogo. Então eu não fiquei tão brava, mas só um pouquinho, gente. Então, continuando, eu estava insano, jogando normalmente. E, só que como eu tava um pouquinho no tédio também, porque eu sou um pouquinho medrosa, né? Daí eu tava esperando lá no... Eu tava esperando o elevador entrar nas partes finais, gente. Que vocês não sabem o que eu tô falando, mas é tipo o elevador, aquela fase do elevador assustadora, acabar, gente, porque eu sou bem medrosa. Então, eu tava esperando ali no elevador, porque no elevador é completamente seguro você entrar, dependente das fases, né, gente? Então, eu tava esperando lá e eu fui abrir o chat porque eu tava no tédio, gente. Tava só ali no elevador, esperando acabar aquela partida horrível, gente, assustadora, que eu não tava gostando. Então, quando eu abri o chat, eu vi um menino falando que o Cool Kid estava no jogo. Então, quando eu abri aquela parte lá de ver todos os jogadores que estavam no jogo, gente, realmente o Cool Kid estava lá. Então, fui procurar ele e finalmente procurei ele. Rodei o jogo inteiro e achei. Então, falei no chat ali que era o Cool Kid de verdade, perguntando, isso é uma pergunta, tá, gente? Perguntando se ele era o Cool Kid de verdade, né, gente? Então, ele disse uma pergunta que eu tinha esquecido, que ele não é brasileiro. O Cool Kid, ele não é brasileiro, né, gente? Ele é americano. Então,
ele me fez uma pergunta que eu não sabia o que era, porque ele tava falando literalmente em inglês americano. Eu não sei muito bem a língua dos americanos, né? Ou seja, o inglês, normalmente, eu tinha que saber, né, gente, muito, mas eu não sei porque eu sou uma criança e minhas aulas de inglês não estão reforçando muito, tá? Mas ignorem isso, gente. Então, continuando isso, eu estava lá, né? Então, ele me perguntou. Quando ele me perguntou, né, gente? Eu respondi, não entende, tá? Que significa, pelo meu inglês, né? Significa não entendo você, a sua língua, né? Inglês. Então, depois disso, ele ficou pensativo, não me respondendo no chat. Depois disso, eu disse que I love you, Cool Kid, gente. Que significava que eu amava ele, gente. Eu gostava da história do Cool Kid. Eu não gostava do hacker Cool Kid, mas eu gostava bastante da história dele. Que ele invadiu o Mip City, gente. Ou o Pizza Place, gente. Que é um jogo bem famoso no Roblox, que você precisa ser cozinheira, atendente de uma loja, literalmente de uma loja de pizza, gente. Que é bem famoso no Roblox e também antigaço. Mas, continuando, ele invadiu várias coisas e eu gostava bastante da história dele. Principalmente que eu via vários youtubers comentando sobre isso. Então, depois disso, ele ficou mais pensativo ainda. Ele não me respondia. Mas depois disso, ele me respondeu. Mas foi uma coisa bem esquisita. Ele literalmente ele falou H-U-M. Tipo, pensativo de novo. Como, bem esse sonzinho assim no Roblox, em letras, sabe, gente? Então, eu estava lá e já tava com medo, assim, eu tava morrendo de medo, sinceramente, tá? Porque eu conheci o Cool Kid, né, e tudo mais, sabe? Então, continuando lá, eu simplesmente, eu fechei o jogo, porque eu tava com medo, como eu disse antes. Só que quando eu fui abrir o jogo de novo em outro servidor, ele estava lá. Só que foi diferente, porque o Cool Kid, ele me perguntou várias coisas de novo. Só que teve um Bacon Hair lá que ele já tava me avisando sobre os perigos. Ele dizia please no toda hora, significando que ele estava falando que eu estava fazendo alguma coisa de errado, gente. Tipo, bom, em inglês ele estava falando please no, que é simplesmente em português, né, traduzindo pelo meu inglês bem horrível, que, por favor, não, que era me avisando que eu estava fazendo alguma coisa errada e estava correndo perigo. E ele também me falou várias outras coisas, né? Porque lá no elevador insano tem bastante gringo. Vou falar a verdade aqui, tem bastante gringo lá. Então ninguém me entendia naquele chat. Todo mundo falava inglês e falava que não entendia minha língua, porque eu era a única brasileira daquele servidor. Então eu fiquei sozinha, falando que eu não entendia, ou seja, não entende a língua do Cool Kid, gente. Só que o problema é que a minha tela, depois disso, desligou. Isso mesmo, gente. A minha tela desligou sozinha. E eu pensei que eu tinha desligado sem querer, assim. Só que eu não tinha desligado sem querer. Eu nunca fiz isso. Eu sei, eu tenho certeza que eu nunca desliguei sem querer. Eu nem tinha... O meu botão nem tava perto daquele botão lá de desligar o celular. Então não tinha como. Então eu continuei lá naquele servidor, morrendo de medo de novo, só pra saber, né? Eu entrei no servidor de novo, no elevador insano e tudo mais, né, gente? Então o Cool Kid estava lá. Só que o problema é que eu realmente tava achando que ele é falsificado, gente. Mesmo morrendo de medo, tava achando que ele é falsificado. Deu disse que ele era falsificado. Então, ele disse outra coisa que eu não entendia. Sério, eu não entendia nada do que ele falava.
E eu fui muito burra de uma coisa que eu não tirei print pra depois saber o que ele tava falando lá no Google Tradutor, né, gente? Mas bora continuar então, né? Então, gente, daí ele estava lá me perguntando um monte de coisa antes. Depois disso, apareceu uma fase ali do elevador insano, que era tipo a área 51 do Slenderman, sabe? E parecia uma fase normal, gente. Uma fase completamente normal. Só que o Cool Kid, ele me falou outra coisa que eu não entendia. É muita coisa que ele falava. É isso, gente. Muita coisa que eu não entendia nada. Completamente dica de nada. Então, eu só não falei nada e continuei com o jogo. Naquela parte eu já tava ignorando, né, gente? Então, daí ele continuou me perguntando a mesma pergunta. E como eu disse antes, eu fui muito burra de não saber o que estava escrito. Meu inglês é um pouco ruim. E também eu não fui lá no Google Tradutor para saber o que era, né? Botando a foto, que lá tem como fazer isso, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas tem como. Botar ali a foto e o Google Tradutor, ele fala o que tá escrito. Em qualquer língua, assim. Daí, ele continuou me perguntando, como eu disse antes, né? Só que, bem, depois ele parou um pouquinho. E, cara, 5 segundos depois de ele parar, o Slenderman, que tava matando as pessoas naquela fase, simplesmente bugou. Ficou com a cara tudo vermelha. Cara, eu já tava achando que não era mais fake, gente. Eu tava realmente aterrorizada. Só que eu desliguei o jogo assim, tipo, eu nem tive a paciência de sair do jogo, que tinha que apertar no botão do Roblox, confirmar a saída e tudo mais. Não, gente, eu tava tão aterrorizada naquela hora que eu vi a cara toda vermelha do Slenderman. Cara, mano, sério, gente. Eu tava tanto aterrorizada que eu não tive a paciência de apertar o botãozinho, confirmar a saída e tudo mais. Eu só desliguei a tela, o botãozinho do celular que você só aperta e pronto, desligou. Daí você reinicia tudo depois, gente. Cara, eu nunca mais vou esquecer disso. Talvez eu nunca mais esqueça disso. Isso realmente foi aterrorizante pra mim, gente. Horroroso a experiência. Então, só que o problema é que eu instalei um aplicativozinho ali que dava pra ver quanto tempo, tipo um sitezinho assim, sabe? Na Play Store, sabe? Desculpa falar as marcas, desculpa, gente. Então, eu fui lá abrir um negócio lá pra saber que era seguro, normalmente. Pra saber quanto tempo a pessoa tava sem abrir o Roblox. Que vários youtubers têm isso pra falarem pros seus inscritos. Isso, aquele negócio lá é completamente normal, tá? Só que, quando eu abri o site, ou seja, a conta do Cool Kid, eu fui lá pesquisar, né? A conta do Cool Kid e eu não sabia qual era. Então, eu fui ver na internet, finalmente soube. Então, eu botei lá tudo copiado, né? Daí, eu simplesmente vi a conta dele normalmente, só que eu não vi se ele tava banido ou não. Eu não tinha como saber, tá, gente? E eu não sabia se ele tava banido ou não, tá? Eu não vi, eu só vi quanto tempo ele tava. Só que o problema é que ele tava off. Ele tava off. Tipo, como é que eu posso dizer? Off é quando eu falo, tipo, quando ele não tá, ele nunca entrou no jogo, sabe? Mano, eu fiquei aterrorizada quando eu soube que ele nunca entrou naquele jogo. Nunca não, né, gente? Mas, cara,
ele não entrou naquele jogo. Ele nunca entrou naquele jogo e nunca esteve lá. E eu sabia que era a conta original dele, porque eu vi no aplicativozinho que você sabe das informações, mas eu não vou falar o nome. Porque eu já tô se amostrando demais, né, gente? Vamos continuar a história. E essa história, antes de vocês falarem nos comentários que é fake, que não tem como isso, mano, isso aconteceu realmente comigo. E eu tô falando, é 100% verdadeiro, tá bom? Então, agora eu tenho um pouquinho, só um pouquinho, gente, não tudo 100%. Eu tenho só um pouquinho de certeza que não era o Cool Kid. Porque como eu tinha falado antes, eu instalei aquele aplicativozinho lá pra saber. E então, eu simplesmente soube que ele não estava no jogo. Como eu disse antes, né? Eu tô falando muita coisa repetitiva, mas é muito terror, gente. Eu não sei como falar tanto assim pra vocês, mas é isso, sabe? Então, o Cool Kid, ele nunca esteve no jogo. E agora eu tenho um pouquinho de certeza que ele é fake news. Só que eu não tenho 100% de certeza, assim, sabe? Que ele era fake news. Porque, mano, ele fazia coisas de hacker mesmo, sabe? Fazia coisas de hackers. Então, eu tava muito aterrorizada. Naquela hora eu achei que era o Cool Kid, mas agora eu acho que não é o Cool Kid, gente. Então, o que vocês acham dessa história? Comentem aí e contam também histórias, né, gente? Por favor, gente, contam histórias aí nos comentários. De novo falar isso. Pra eu ter ideia de vídeo, né, gente? Porque eu tô pensando em fazer bastante vídeo de histórias. Então é isso, gente. Tchau! Se inscreva no canal, hein?